Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar com a minha meditação no Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu estou meditando no capítulo 23. Eu já meditei até o versículo 12 e hoje eu vou meditar do versículo 13 até o versículo 36. Nestes versículos, do 13 até o 36, Jesus ele vai proferir 8 ais contra os escribas e fariseus. E os ais aqui são uma palavra de reprovação. Ou seja, Jesus ele estava reprovando a atitude dos escribas e fariseus no que se diz respeito à observância da palavra do Senhor. Os fariseus, eles eram religiosos e eles estavam focando mais o lado exterior, enquanto Jesus, ele focava mais o interior do homem, porque o homem, a mudança acontece no homem a partir de dentro para fora e não o contrário. Quando o homem começa a mudar de fora para dentro, aí segue-se uma religiosidade. Mas a verdadeira transformação do ser humano, ela começa de dentro. Acontece na minha alma, no meu ser. E aí sim, a prova dessa mudança é quando ela se exterioriza na minha pessoa. E é isso que nós vamos ver nestes versículos. Diz assim o 13: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vocês não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e, para os justificar, fazeis longas orações. Por isso, sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E que dizeis: quem jurar pelo altar, isto é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Porquanto quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e a fé. Deveis fazer, porém, estas coisas sem omitir aquelas. Guia cego, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vós matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Então, Jesus aqui ele profere 8 ais. Até parece que Jesus está fazendo um contraste naquilo que ele disse das bem-aventuranças lá no capítulo 5. Lá também, Jesus ele profere 8 bem-aventuranças. Seria um contraste com as bem-aventuranças? Não sei qual é o intuito de Jesus. Mas aqui ele novamente ele profere agora 8 ais e não 8 bem-aventuranças. E ele condena a atitude dos fariseus e dos escribas. E pode ver que Jesus sempre estava focando mais no que se diz respeito à observância dos rituais, da observância dos preceitos da lei e ainda algumas adições à lei dada por Deus a Moisés. Pode ver que Jesus ele fala: olha, vocês são hipócritas. O que é hipócrita? É um falso, uma pessoa de duas caras, uma pessoa que fala uma coisa, mas no seu coração ela está planejando outra completamente diferente. Ou seja, o seu intuito, o seu desejo é outro. Então, são pessoas falsas, hipócritas, por isso que ele chama eles de hipócritas. Na frente, eles pareciam que eram justos, santos, tementes a Deus, mas por dentro, claro que Deus os conhecia, o Jesus também os conhecia, e sabia que por dentro eles eram falsos, tinham uma falsa espiritualidade. Por isso que ele fala que fechais o reino dos céus diante dos homens. Como é que eles conseguiam fazer isso? Através dos seus preceitos, atando fardos pesados às costas do povo, e sendo que eles mesmos não aguentavam carregar. Ou seja, inventavam preceitos para que o povo observasse, ou seja, fechavam a porta do reino dos céus para o povo. E pode ver que, olha, vocês fecham e vocês também não conseguem entrar. Vocês falam uma coisa para o povo observar, mas vocês mesmos não observam. Ou seja, nem o povo e nem vocês observam aquilo que está sendo dito. Então vocês fecham a porta para o povo e vocês também não conseguem entrar. Por isso que, olha, pois não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Porque através dos seus preceitos pesados colocados às costas das pessoas, eles impediam que as pessoas entrassem no reino dos céus. Ele diz também que ao passo que eles deveriam ajudar as viúvas, isso está na palavra do Senhor, que nós devemos atentar para o órfão e para as viúvas, porque não tem ninguém na sociedade que as ajude, tanto o órfão como a viúva, aquela que não tem ninguém por essas pessoas. E o que os fariseus faziam? Já que eles não poderiam descaradamente atentar contra as viúvas, eles faziam sob o pretexto de longas orações. Pode ver que ele
para justificar, vocês estão devorando as casas das viúvas. Esse devorar aqui com certeza é financeiramente. Eles exploravam as viúvas financeiramente e para justificar esta exploração, eles faziam longas orações. Olha, e o juízo será muito severo para vocês. Depois ele fala sobre o proselitismo. Ele fala que os fariseus e os escribas, eles percorriam mar e terra para fazer um prosélito. E depois de ter feito este prosélito, eles colocam um jugo tão pesado às costas desse prosélito que estes prosélitos se tornam 2 vezes filhos do inferno, ou filhos da condenação. Eles seriam condenados igualmente os seus instrutores. E mais terrível ainda que fala que é 2 vezes filhos do inferno. E diz aqui ainda que eles são guias cegos. O que é um guia cego? É terrível ser guiado por um cego, porque se um cego guia outro cego, o risco de cair em um buraco será muito grande. E os fariseus e os escribas, eles eram guias cegos, eram cegos guiando outros cegos, e eles diziam que não era para jurar pelo ouro do santuário, ou seja, para não comprometer com o ouro, porque eles tinham interesse no ouro, e eles juravam pelo santuário onde era colocado o ouro. E depois também que fala que eles são insensatos e cegos, que fala a respeito da oferta, que eles não poderiam jurar pela oferta, mas juravam pelo altar. E fala assim, olha, quem é maior? O santuário ou o ouro que é ofertado no santuário? Qual é maior? A oferta que é colocada sobre o altar ou o altar? Claro que o altar é que é maior. Claro que é o santuário é que é o maior, porque é o santuário que santifica as ofertas. Claro que o altar é que santifica a oferta que é colocada ali. Então, o altar santifica a oferta e o santuário santifica o ouro. Ou seja, que Jesus queria dizer o seguinte, que eles atentavam para as coisas mínimas, mas deixavam de atentar para as coisas grandes. E pode ver que Jesus não vai dizer, qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Qual é maior? Claro que o altar é maior do que a oferta. Portanto, quem jurar pelo altar, por ele jura e por tudo o que nele está. Então, se você jurar pelo altar, você automaticamente estará jurando pela oferta que está sobre o altar. Se você jurar pelo santuário, você também estará jurando pelo ouro que está dentro do santuário. Então, uma coisa não pode ser desvinculada da outra. E ele diz aqui, quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Então, o que Jesus disse? Ele condenou o juramento. Não jureis nem pelos céus, nem por nada. Porque o homem, ele não tem a condição de acrescentar nada à sua estatura, ele não tem condições de aumentar um côvado da sua estatura, ele não tem condições de tornar um fio branco ou preto, então ele não tem condições de jurar, ele não pode jurar. A sua palavra, ela tem que ser sim, sim ou não, não. O que passa disso é procedência do maligno. Então não jureis. Se você jurar pelo céu, você está jurando pelo trono de Deus e não pode fazer isso. Se você jurar pelo santuário, você está jurando pela oferta. Você jurar pelo altar, você está jurando pela oferta. E assim sucessivamente. Então, os fariseus faziam isso. E ele ainda continua. Olha, vocês dão o dízimo das pequenas coisas. Da hortelã, do endro, do cominho. Eram pequenas coisas que eles atentavam na hora de entregar os seus dízimos. Mas, o que eles faziam? Eles negligenciavam, eles deixavam de observar os preceitos mais importantes da lei, que é o quê? Ser justo, ter misericórdia e a fé.
E ele falou assim: olha, vocês devem fazer isto e não omitir aquelas, que é o quê? Que é praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Outra coisa que ele diz: olha, guias cegos, coais o mosquito e engolis o camelo. O camelo, um animal, ele era imundo, e o mosquito, como inseto, também era imundo. E Jesus está querendo dizer o seguinte: olha, vocês, com relação ao mosquito, eles, na hora de tomar a água, eles coavam, tinham o trabalho de coar a água com medo de engolir o mosquito e assim se tornarem impuros. Então vocês observam as coisas mínimas, mas as coisas grandes simplesmente vocês não observam. E outra coisa que diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo. Como diz no início, os fariseus, eles sempre estavam preocupados com o seu exterior. E Jesus usa aqui o copo, e também ele usa o prato. Então, copo e prato, eles limpavam o exterior, mas o interior continuava todo imundo. Ou seja, se o interior continua imundo, tudo aquilo que eu colocar nesse prato ou nesse copo, automaticamente vai se tornar impuro. E Jesus queria dizer: olha, primeiro vocês devem o quê? Limpe primeiro o interior. Temos que limpar o interior, porque o exterior será uma consequência do meu interior. Outra coisa que ele fala aqui também sobre o sepulcro caiado, que é branquinho, bonito por fora, se mostra um belo exteriormente, mas interiormente eles estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. E pode ver que Jesus fala: assim também vós exteriormente parecem o quê? Serem justos aos homens. Quem olha para vocês pensa que vocês são justos, mas por dentro vocês estão cheios o quê? De hipocrisia, falsidade, e também cheio de iniquidade. Iniquidade aqui é anomias, ou seja, vocês na verdade não são observadores da lei do Senhor. Então, além de ser hipócritas, falsos, vocês também não são observadores da lei. Ele fala aqui também que os fariseus hipócritas, falsos daquela época, eles tinham cuidado de edificar o sepulcro, adornar o sepulcro dos profetas, e o consideravam como justo, e ainda diziam: olha, se estes profetas tivessem vivido em nossos dias, nós não teríamos sido como nossos pais, ou sendo cúmplices na sua morte. E pode ver que Jesus fala: não é isso que vocês falam uma coisa, mas não é isso realmente que está no interior dos seus corações. E diz aqui no versículo: assim contra vós mesmos testificais. Vocês são testemunha contra vocês próprios, que vocês são filhos de quem? Vocês são filhos daqueles que mataram os profetas. Ou seja, vocês estão seguindo a mesma trajetória, o mesmo caminho daqueles que mataram os profetas do passado. E pode ver que o 32 ele diz: olha, enchei vós, pois a medida de vossos pais. Ou seja, os pais desses fariseus e desses escribas que estavam praticando isso, ou que estavam falando isso, os pais deles, eles praticaram algo que era contra os olhos do Senhor, matando os profetas. E o sangue dos profetas estavam sobre as mãos daqueles homens judeus que eram pais destes aqui dos dias de Jesus. E ele diz que a medida, eles estavam enchendo a medida dos seus pais. E ele diz: olha, serpentes. Serpente, lembra que serpente é o diabo. O diabo foi chamado de serpente, comparado a uma víbora, uma serpente. Ou seja, na verdade, os fariseus eram filhos do diabo e não filhos do Senhor. Então, serpente, raça de cobras, de víboras, como escapareis da condenação do inferno? E Jesus diz: olha, por isso, eis que eu vos envio profeta aqui, enviar aqui apóstolos. Eu vou enviar apóstolos, profetas, sábios e instrutores. Eu vou enviar, Jesus, olha, eu vou enviar diante de vós. E sabe o que vocês vão fazer com eles? A um vocês vão matar, a outros vocês vão crucificar,
e a outros vocês vão açoitar nas vossas sinagogas, e vocês vão persegui-los de cidade em cidade. E foi isso que aconteceu. Logo após a morte de Jesus, o povo judeu foram os que mais perseguiram os cristãos daquele período. Leia a história do apóstolo Paulo. A maior perseguição que Paulo sofreu foi por parte dos seus próprios irmãos judeus, a ponto de apedrejá-lo, a ponto de açoitá-lo, fazerem motim, tentar armar ciladas para matar Paulo. Se não fosse o comandante Cláudio Lísias, Paulo teria sido morto em Jerusalém pelos próprios judeus. E Jesus já estava dizendo isso para esses escribas e fariseus: olha, vocês vão matar aqueles que eu vou enviar, os apóstolos, os profetas, os mestres que serão enviados. E fala que de cidade em cidade eles fariam isso, para que sobre vós recaia, ou seja, para que sobre vós venha ou recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que eles mataram dentro do santuário. Chegaram a tal ponto de matar um homem dentro do santuário. Primeiro pessoa que morreu, justo que morreu, foi Abel. E depois, aqui fala de Zacarias. E o 36, para encerrar, ele diz: em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. E se cumpriu, porque no ano 70, tudo aquilo que Jesus agora, ele vai dizer, nos próximos vídeos eu estarei entrando no capítulo 24 de Mateus, e o capítulo 24 de Mateus, ele fala justamente para o povo judeu. O sermão aqui escatológico, ele é direcionado para o povo judeu, a destruição do templo, quando, segundo o historiador Flávio Joséfos, foram mortos 1.100.000 judeus. Foi uma grande mortandade de judeus neste período, no ano 70, quando o general Tito, ele invade Jerusalém após um cerco de alguns meses, o povo já não aguentando mais, suportando mais, os muros foram rompidos e o exército romano entrou em Jerusalém e houve um grande massacre. Por isso que Jesus falou isso: em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Que Deus em Cristo o abençoe. No próximo vídeo eu estarei entrando no capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Fiquem com Deus e até lá.